Vamos, neste momento, tranquilizando os nossos corações e vamos pensar em Jesus. Vamos pedindo ao Mestre que nos envolva na sua luz, na sua paz, auxiliando o nosso entendimento e nossas reflexões diante dos temas que serão abordados nas aulas de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, estamos no curso O que é o Espiritismo, na aula 14, parte A, que trata do esquecimento do passado. Todos nós que estamos reencarnados vivenciamos esta realidade. No momento em que reencarnamos, as memórias de nossas vidas anteriores repousam durante algum tempo. Para que nós possamos entender as razões, os benefícios ou os questionamentos a respeito desse esquecimento do passado, nós devemos pensar na nossa vida como um livro, uma obra em andamento, em construção. Uma parte deste livro da nossa vida, nós próprios já escrevemos em vidas anteriores. Em cada encarnação, um capítulo, um pouco de aprendizado, um pouco de experiência, acertos, erros e que ficam registrados nesse hipotético livro da vida. A cada nova encarnação, nós iniciamos a escrita de um novo capítulo de nossa vida. E como todo escritor, se você vai começar um capítulo novo, neste momento ele está em branco. Nós vamos escrever, considerando o quê? A história que já aconteceu nos capítulos anteriores. Mas esse é o desafio. Se nós, ao reencarnar, passamos por um período de esquecimento do passado, qual seria a razão disso acontecer? O esquecimento do passado, então, faz parte do processo reencarnatório para que sejamos mais autênticos. Se não houvesse um processo de esquecimento do passado, nós teríamos que considerar as condições antigas. Quem morre sem ter pecado, fica esperando o juízo final para ir para o céu. Quem morre com pecado, no dia do juízo final, iria para o inferno sem possibilidade de remissão dos seus erros, sem misericórdia. E a doutrina espírita mudou esse paradigma. Deus é tão misericordioso que nos dá uma nova oportunidade. E para isso, nós ganhamos o benefício, o alívio do esquecimento do que aconteceu antes. Porque em virtude do nosso momento evolucionário, nós provavelmente temos bastante conflitos não resolvidos no passado que não ajudariam em nada se fossem trazidos de volta nesta nova oportunidade, num novo corpo, num novo lugar, numa nova cultura. Então, nós somos ainda imperfeitos. E no passado nós fomos mais imperfeitos ainda, porque o espírito, quando começa a sua fase humana, nas nossas primeiras encarnações, nós somos a própria materialização, a própria animalidade, quase que só instintos. E este é um processo que nós caminhamos da animalidade para a espiritualidade, para a luz. E nós agora estamos no meio do caminho. Por isso é que ainda trazemos imperfeições. Trazer imperfeições não é nenhuma vergonha, não é nenhum problema. É um momento. Como nós dissemos, estamos em construção a caminho da nossa felicidade. E onde essas manifestações se apresentam? Olha aqui, violência, ódio, indiferença, personalismo, egocentrismo. O egoísmo, dizem os espíritos, é a maior chaga que a humanidade traz. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, 7 bilhões de espíritos reencarnados, nós vemos tantos exemplos maravilhosos de amor, de fraternidade, de solidariedade,
de carinho, de progresso, de dedicação, misturados, simultâneos, convivendo com atitudes ou fatos na sociedade relacionados com esses problemas aqui. E de onde é que tudo isso vem? Nada disso vem milagrosamente de um lugar misterioso ou de influências misteriosas. Tudo o que existe na sociedade brota dos corações dos indivíduos que vivem nesta sociedade. Então, a sociedade do planeta Terra, que somos nós, os espíritos encarnados, é do nosso coração que surgem todos esses desafios aqui. Porque nós ainda não somos espíritos iluminados, puros, perfeitos. A perfectibilidade possível, relativa que nós podemos alcançar. Então cabe a pergunta, como seria a nossa vida hoje se esse passado de repente ficasse vivo em nossas consciências? Como seria se nós nos lembrássemos que nós próprios cometemos muitos erros e que muitas outras pessoas erraram com relação à nossa pessoa? Como nós nos comportaríamos? Hoje nós convivemos com quem? Quem é o nosso círculo mais próximo, existencial? Nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares todos, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem compartilhamos os espaços públicos nas nossas cidades, nos nossos países. E, em virtude do que está acontecendo neste momento, nós nos relacionamos com eles, de alguma forma, um relacionamento tranquilo, pacífico, com alguns outros talvez conflituoso, mas como nós partimos de uma vida nova, com uma memória nova, nós estamos construindo novas relações. Haveria alguma finalidade útil se essa memória brotasse de repente de volta na nossa consciência e nós olhássemos para o nosso irmão, para a nossa irmã, que moram conosco na mesma casa, que a gente tem um carinho imenso por eles. De repente a gente olha e fala assim, nossa, me veio uma memória do passado. Você entrou com um cavalo e uma lança na minha aldeia e incendiou a minha casa. Em que isso ajudaria a melhorar a nossa vida hoje? Então, as existências passadas que nós tivemos ocorreram de formas muito diferentes. O que a gente imaginar já pode ter acontecido. Nós podemos ter tido existência no luxo, no poder, na riqueza. Imagina uma reencarnação em que você é muito rico, poderoso, tem todos os recursos à sua disposição, poder de mandar e desmandar. A pergunta que cabe é a seguinte: sendo que nós, como dissemos no outro slide, ainda somos imperfeitos, será que nós conseguimos atravessar essas existências de riqueza, de poder, de prestígio, de estar no topo do mundo, longe de problemas relacionados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade? Será que nós conseguimos, quando éramos as pessoas mais importantes do lugar, olhar para os outros sem cair na tentação de achar que eu sou superior? Com certeza Deus está do meu lado porque eu sou rico, eu sou poderoso e não como essas pessoas. Será que nós conseguimos atravessar estas existências sem incorrer nesses erros? Agora vamos para o outro extremo. Nós provavelmente, como parte do nosso processo de crescimento, de aprendizado, de evolução, já tivemos muitas existências, provavelmente, em que passávamos fome, na miséria, na privação do necessário, na submissão. A gente não mandava nada, a gente era o último da fila. E aí vem a pergunta: será que nessas encarnações nós conseguimos ficar longe da revolta, da submissão, da murmuração, do inconformismo? Será que nós não fomos aquela pessoa que, assim, já que as coisas não dão certo para mim, então eu vou fazer tudo para estragar tudo, porque eu não sou feliz, não quero ninguém feliz? Nós temos certeza que nós não fomos esta pessoa? Então,
As lembranças, se viessem hoje, provavelmente trariam inevitáveis perturbações às relações sociais. Provavelmente nós não conseguiríamos olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para as pessoas que nasceram como nossos irmãos, nossos familiares, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas que cruzaram a nossa vida em algum momento de nossa vida. Ninguém apareceu no nosso caminho fruto do acaso, fruto do capricho de alguma entidade espiritual. Todas essas pessoas estão no nosso caminho porque nós temos algum trabalho para executar com relação a eles. Seja para alcançar o perdão deles por alguma coisa que nós tenhamos feito antes, seja para perdoarmos alguém que nos feriu, que nos magoou bastante. Mas nós, se trouxéssemos essas lembranças agora, provavelmente este processo ficaria comprometido. Sim. Se nós estamos num processo de evolução, de progresso, e não nos lembramos das vidas passadas, estamos vivenciando um momento de esquecimento do passado, como é que nós podemos dizer que nós vamos ter sucesso nessa existência? Se a gente não sabe muito bem, nós podemos dizer isso, né? Mas eu não sei muito bem por que está acontecendo isso comigo, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Aí nós temos aqui que pensar da seguinte forma, que a misericórdia divina nos concede com certeza o necessário e o suficiente para uma vida proveitosa. Porque a essência divina quer o nosso bem-estar. Então, o necessário e o suficiente. Aqui não está dito que o supérfluo faz parte. Nós é que normalmente nos perdemos nessa busca do supérfluo, nessa busca do prestígio, nessa busca da fama, do poder. Sempre nós estamos atrás disso. Mas a misericórdia divina garante a todos o necessário e o suficiente para uma vida proveitosa. Neste nosso momento evolucionário, cada um de nós está num momento evolucionário diferente. Alguns de nós podem ter por desafio, neste momento, adquirir virtudes que nós ainda não temos. Outros, o grande desafio deste momento evolucionário pode ser a reconciliação com os adversários. Pode ser levantar pessoas que nós, com o nosso proceder irresponsável ou impensado, derrubamos, pusemos a perder. Outros de nós podemos estar num momento em que nós temos que recuperar o equilíbrio orgânico do corpo em função de estragos, de desequilíbrios que nós próprios impusemos à nossa existência em momentos anteriores. Por isso é que se diz, neste momento, a misericórdia divina nos dá o necessário e o suficiente. E onde é que ficam as lembranças? Porque nós estamos falando de temos que ter sucesso nessa existência. Nós queremos ter sucesso para avançar, para nos tornarmos mais felizes, mais sábios, mais amorosos, a caminho dos planos luminosos felizes da existência, é ou não é? E onde é que ficam as lembranças, então? Se nós não nos lembramos, se nós estamos falando de uma aula que trata do esquecimento do passado. E então os Espíritos nos ensinam, as lembranças permanecem vivas na voz da consciência e nas tendências instintivas. Nós temos que entender o seguinte, a gente reencarna, ganha um corpo novo, um cérebro novo. No plano físico, as memórias acontecem em função de conexões dos neurônios no nosso cérebro. Se o cérebro é novinho, não tem gravação de memórias ali. E a nossa existência no plano físico passa por fases de adaptação e aprendizado. É sabido que a gente reencarna e nos primeiros 7 anos de vida nós somos altamente influenciáveis pelos ensinos e pelos exemplos de nossos pais. Neste momento, nossas tendências instintivas e essa voz da consciência está ali calminha e a criança está atenta a tudo, aprendendo novos valores. Olha a responsabilidade dos pais em trazer valores saudáveis, construtivos, para que desses ensinamentos surjam pessoas que melhorem a felicidade do mundo. Chegado ali nos 7 anos,
começa um período até os 14 em que esta memória milenar, este caráter, essa nossa personalidade que nós tínhamos antes de reencarnar, começa a voltar à tona. Mesmo que nós não nos lembremos quem é que nós fomos no passado. Se nós éramos uma pessoa solícita, gentil, cordial, educada, não precisa lembrar do passado. Nós vamos trazer instintivamente esta tendência. Se nós éramos pessoas grosseiras, mal educadas, violentas, muito provavelmente nós traremos novamente esta tendência. Ela brota do nosso inconsciente para o nosso consciente, mesmo sem as lembranças detalhadas do passado. Por que isso aqui é importante? Porque nós não reencarnamos apenas para retomar os velhos comportamentos e ficar nisso mesmo. Nós reencarnamos para melhorar. Por isso, estas tendências instintivas, esta voz da consciência, nos guiam naquilo que precisamos fazer, olha que importância, para nos corrigir e para progredir no presente. Não adianta nada esse esforço todo de sair lá do plano espiritual, anos organizando uma reencarnação para chegar aqui e fazer as mesmas coisas. Isso não depende de lembrar do passado ou não. Nós temos consciência de que reencarnamos para corrigir aquilo que falta, para melhorarmos, desenvolvermos virtudes, desenvolvermos inteligência, sabedoria e progredir. Porque esta é a finalidade. Se não fosse para progredir, para melhorar, para caminhar em direção a uma vida mais feliz, não precisaria da reencarnação. Não haveria progresso. Estaríamos soltos e perdidos neste universo. E aí é que entra nosso Pai Celestial. Aqui nós chamamos Deus de sabedoria universal, porque Ele lança um véu sobre o passado. O véu não permite que a gente veja através dele, não é verdade? Para que superemos as nossas imperfeições e que possamos evoluir com maior liberdade. As lembranças do passado jamais se perdem. Transparecem sutilmente em nossos gestos, atos e palavras. Às vezes vemos alguns exemplos notórios, né? Crianças pobres que nunca chegaram perto de um piano, de repente vão num lugar em que tem um piano, se sentam e parece que brota de dentro delas uma facilidade, né? Outras crianças ficam 10, 20 aulas para aprender alguns acordes, outras com uma palavra da professora já pá, 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 pá. Então, nossos gestos, atos e palavras transparecem, fazem florescer, brotar sutilmente essas lembranças. E a importância disso é que Deus lança esse véu justamente para que nós possamos ter liberdade. Nós renascemos num país novo, talvez falando uma língua que nós nunca falamos antes, talvez nessa encarnação estejamos num sexo diferente do sexo que estávamos na encarnação anterior. Então nós recebemos essa oportunidade de começar, construir este momento. Olha o capítulo, escrever um capítulo novo, sem as interferências decorrentes dos enganos que nós tenhamos cometido antes. O objetivo qual é sempre? Nos tornarmos criaturas mais felizes, mais sábias e capazes de nos tornarmos faróis, luzes que espalham este amor, esta sabedoria ao nosso redor. Este é o propósito da existência de todas as criaturas do universo. Nós ainda não estamos lá, mas nós sabemos que existem espíritos luminares que agem dessa forma. Todos eles passaram por esta fieira de aprendizado, de ensinamento, de momentos de dificuldade, mas estão lá. E aquele é nosso destino igualmente. O Kardec, Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, no livro O que é o Espiritismo, lá no capítulo 1, no segundo diálogo, ele diz o seguinte: se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele de suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Me permite te fazer uma pergunta? Você vai lá no supermercado, você quer comprar 2 iogurtes.
Você pega o primeiro, custa R$4. Aí você escolhe o segundo, custa R$3. Quanto você vai pagar no caixa? Você respondeu R$7? 4 mais 3 é 7? Tá certo. Então eu vou te perguntar, você se lembra o dia que aprendeu quanto é 4 mais 3? Você se lembra a roupa que você estava vestindo? A escola em que você estava? Se lá fora era de manhã, ou de tarde, ou de noite? Estava sol, estava chuva, calor, frio? Quem era o coleguinha sentado à sua direita, à sua esquerda, atrás? Qual era o nome da professora? Você se lembra disso? Talvez não. Se lembrar, tem uma memória muito boa. Mas o que foi importante naquele momento? Foi o momento em que você aprendeu a adição. 2 mais 2 é 4. 4 mais 3 é 7. 5 mais 5 é 10. É isso que o Kardec está dizendo aqui. Nada perde das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Se nós hoje já conseguimos ser um ser que tem a virtude da paciência, ela foi construída com muito esforço em algum momento da nossa vida. Se foi no país X, no país Y, se nós éramos altos, magros, gordos, baixos, se éramos casados, solteiros, o Kardec está dizendo o seguinte, nesse momento isso não é importante. O importante é que as aquisições não são perdidas. E hoje nós estamos construindo novas aquisições. E aí fica a questão. Reencarnamos, esquecemos o passado. Quando é que nós recobramos essas lembranças? Elas voltam algum dia? Se elas não estão perdidas, se elas estão dormitando no nosso inconsciente, quando é que elas voltam? A doutrina nos ensina o seguinte: enquanto encarnados, as lembranças aparecem através de gestos, palavras, atos. As lembranças voltam após o desencarne. Isto é que os espíritos nos ensinam. As lembranças são recuperadas porque há um motivo muito interessante para isto. Porque nós vamos precisar lembrar disso para tomar boas resoluções para as próximas encarnações. Imagina a gente chegando lá no plano espiritual, né? A gente desencarnou, vai fazer uma reunião com o mentor nos encontra. Mário, você está de volta, deixa eu pegar aqui sua ficha. Olha, meus parabéns, Mário. Uma das suas tarefas era se reconciliar com um antigo desafeto seu, o Pedrão. Eu estou vendo aqui pela sua ficha. Foi difícil no começo, hein? Vocês não se bicaram. Mas você, através do conhecimento do Evangelho, da sua paciência, da sua dedicação em restabelecer relações amorosas, sempre que elas se apresentavam na sua frente como conflituosas, vocês terminaram como amigos, como fraternos, confiantes um no outro. Meus parabéns! E estou vendo o seguinte, quais são os seus próximos passos? Você reconciliou com o Pedrão. Tem mais 32 pessoas aqui na lista. Meu Deus, senhor mentor, agora eu estou me lembrando. Fala o primeiro nome aí. Maria Tereza. Fala o segundo nome, Sebastião. Nossa, quanta coisa aconteceu para esses nomes estarem na lista, senhor mentor. E aí, Mário, quem que você vai querer se reconciliar agora? 32 encarnações, né? É capaz da gente falar para o mentor assim, senhor mentor, não tem um jeito do senhor trazer essas pessoas numa vida só, em momentos diferentes, na minha juventude, na minha vida adulta, na minha velhice, alguns como familiares, outros como colegas de trabalho. Não tem jeito do senhor trazer, porque eu estou lembrando tudo o que aconteceu e realmente eu tenho muito trabalho pela frente, porque eu quero chegar logo nesse estado de paz e felicidade que a gente conquista quando supera as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Então, desencarnou, o ensinamento da doutrina é o seguinte, algumas pessoas desencarnam e em pouco espaço de tempo, depois de passar da chamada perturbação espírita, já vão relembrando o passado todo. Fica claro na sua mente para que ele possa tomar essas resoluções. Outros de nós vai se lembrando aos poucos, depende da situação de cada um, mas todos nós acabamos retomando as lembranças após o desencarne. Então elas não estão perdidas, nós vamos encontrar com elas lá na frente
adicionadas das lembranças da vida atual. Kardec, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, diz uma coisa muito importante nessa história de esquecimento do passado. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce exatamente como se fez. Somos herdeiros de nossas próprias construções e hoje construímos a herança para o futuro. Vamos falar de herança? Como é que é essa história da herança? Nós estamos cuidando da nossa vida e aí alguém desencarna, o nosso pai desencarna. Olha, aqui está o inventário, você herdou 2 fazendas. É triste que o pai desencarnou, mas a gente fica feliz. Nossa, 2 fazendas, estou feito, não é verdade? Mas o interessante é que as nossas leis dizem que nós herdamos tanto os direitos quanto as obrigações. Se nosso pai desencarnar com 2 fazendas, mas uma dívida de 20 milhões, nós herdamos as 2. E o que o Kardec está dizendo? Nós somos herdeiros das nossas próprias construções. Quando se trata da reencarnação, não é herança de uma tia distante, de pai, de avô que nós vamos receber. Nós, nesta vida, recebemos a herança daquilo que nós construímos de bom ou de ruim nas vidas anteriores. E o que é importante neste momento? Nós estamos construindo a herança que nós vamos receber no futuro. Não está nas mãos de ninguém, está nas nossas mãos apenas. Por isso é que é fundamental que nós prestemos atenção. Para isso que Jesus veio até este mundo, nos trazer o Evangelho, um conjunto de princípios morais, cujo propósito único é nos orientar nas nossas decisões, nas nossas atitudes, com o objetivo de nos resgatar de existências de sofrimento e dor e nos lançar em novas existências, em futuras fases de felicidade, de realizações. Por isso é que nós reencarnamos. Se não fosse assim, não haveria necessidade de reencarnar. Nós seríamos infelizes ou felizes e continuaríamos assim para sempre. Mas somos seres imortais. E se somos imortais, é melhor passar a eternidade felizes, em paz, realizando coisas boas, luminosas, espalhando luz e espalhando amor. Por isso, o que é importante? O passado é importante, o futuro nós queremos chegar lá, mas nós temos que aproveitar este momento. Agora é o momento importante de nossas vidas. Esquece o passado já foi, ele está lá, nós vamos lembrar dele depois. O importante é agora. Fazer com que esta vida seja produtiva. Preste atenção à sua volta. Às vezes nós encontramos com pessoas que nós nunca vimos. Primeira conversa a gente fala, que pessoa maravilhosa, eu já gostei dela, ela gostou de mim. E ao mesmo tempo, às vezes a gente encontra com pessoas, 1 minuto de conversa a gente já sai falando assim, meu santo não bateu com o santo dela. E em vez de nós fugirmos, rejeitarmos, aproveite o momento presente. Ali é um ponto de trabalho. Ali é que nós devemos dar atenção. Ali é que nós podemos dizer assim, não me lembro dos motivos, mas tudo indica que eu devo trabalhar esta relação para transformar falta de amor em amor. Por isso, devemos tirar vantagem desse momento de pausa, de esquecimento do passado em nossas encarnações. Com isso, terminamos a nossa aula relacionada ao esquecimento do passado. Deixamos aqui 3 sugestões para que você possa avaliar o seu entendimento. Será que eu entendi a lição? Não entendi? Se houver dificuldade em responder alguma delas, olha aqui, nós estamos trazendo a bibliografia. O Livro dos Espíritos, onde é que nós fomos estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o que é o Espiritismo. Está aqui para você. Vá lá ver ao vivo, na fonte, para depois poder responder aquelas perguntas. Esperamos que essa aula possa ter ajudado a modificar algum pouco para melhor o seu entendimento. Prestigie o nosso curso. Nos despedimos com a imagem de Jesus, nos abraçando, estendendo os braços para nós. Que a nossa vida possa se transformar todos os dias para melhor, com mais paz, com mais saúde, com mais prosperidade, com mais alegria. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos momentos felizes em nossas vidas.
Olá! Que bom que você continua conosco para a sequência da nossa aula de hoje, que vai abordar a justiça das aflições. Este é um tema que fala bem próximo aos nossos corações, quando em várias situações da nossa vida nós nos defrontamos com dores, com desafios que devem ser suportados ou superados. Mas quando já desenvolvemos também a possibilidade de olharmos além de nós para os sofrimentos que assolam o mundo, nós vamos muitas vezes nos questionar se de fato há justiça nas aflições. Em muitos casos, algumas pessoas se tornam até descrentes e algumas brincam dizendo que se Deus de fato existe, Ele pode ter se esquecido de nós. A proposta dessa aula é que nós possamos encontrar a resposta para uma pergunta que temos e que é essencial. A pergunta é simples, porque diante da dor que nos alcança e que alcança também os nossos irmãos em humanidade, normalmente nós nos perguntamos: por que nós sofremos? E quando nós acreditamos que de fato Deus existe, nós podemos inclusive nos questionar através de qual mecanismo Ele distribui esta cota que cabe a cada um nessa existência, porque todos sofremos, essa cota de sofrimento, essa cota de desafios a serem superados. Para que nós comecemos a construir essa resposta em nós, de maneira que ela faça sentido e que ela toque os nossos corações e mentes, é necessário que a gente volte um pouquinho na história, para uma época aonde seria blasfêmia se nós nos questionássemos através do que acontece conosco a obra de Deus. Normalmente, nessa época, nós poderíamos ser considerados hereges. Então, diante dessa situação, éramos obrigados a aceitar os dogmas que nada nos explicavam. Até que chegamos em 1857, quando Allan Kardec nos traz a doutrina espírita e todas as informações que ele consegue arregimentar junto ao plano espiritual, esclarecendo para cada um de nós que é lícito sim as nossas perguntas, as nossas dúvidas e que podemos, através do nosso raciocínio, da nossa razão, buscar a compreensão da obra de Deus nosso Pai, para que a partir daí o nosso coração possa ser também tocado. Quando nós vamos verificar através da doutrina espírita a lógica da obra de nosso Pai, nós vamos compreender que tudo que acontece conosco tem uma causa e tem também um propósito que às vezes está além da nossa compreensão no atual momento da nossa existência. Se nós formos verificar o Livro dos Espíritos, as primeiras questões com as quais nós entramos em contato são justamente aquelas que visam o entendimento de que é Deus, o nosso Pai. À medida que nós vamos lendo essas questões, as primeiras questões do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que no atual estágio em que nós estamos, é difícil a nossa compreensão plena de Deus. Mas, quando nós chegamos na questão 13, nós vamos entrar em contato com os atributos de Deus. E a partir desses atributos, nós podemos vislumbrar, pelo menos, a perfeição de Deus, nosso Pai. Nessa questão 13, nós vamos verificar que Deus é eterno. Sempre existiu, Ele não tem um começo e não tem um fim. Nós vamos verificar também que Deus é imutável, Ele é imaterial, Ele é único e principalmente que nos cabe avaliar diante do tema justiça das aflições, Deus é soberanamente bom e justo. E a partir daqui nós podemos iniciar algumas reflexões
quanto às dores que nos alcançam pelo caminho. Essa reflexão, que é extremamente importante para nós, diz respeito a essa justiça e bondade divinas. Se Deus é soberanamente bom e justo, ou seja, num grau em que nós desconhecemos até então, todos os parâmetros de bondade e de justiça que nós temos acesso atualmente não se equivalem, não se equiparam a essa justiça e essa bondade divina. Nós somos levados então a refletir que se Deus é justo, infinitamente bom e justo, com certeza nós temos que reconhecer que os nossos sofrimentos provêm de uma causa justa. É claro que isso nos auxilia a olhar para frente. Ainda não esclarece o porquê do sofrimento. E aí nós temos que parar e pensar um pouquinho que muitas vezes esse esquecimento do passado para nós é uma bênção. Se nós não sabemos a causa do nosso sofrimento hoje, esta causa existe e ela é do conhecimento de Deus, nosso Pai, que a utiliza da melhor forma, de maneira que nós possamos, então, diante desses desafios que nos chegam, avançarmos moralmente, avançarmos intelectualmente e desenvolvermos em nós aquelas qualidades que nós buscamos construir em nosso ser. Indo adiante nesse tema, e aí fazendo já uma certa reflexão a respeito de tudo que nós falamos até agora, é possível que nós compreendamos que se Deus nos ama, e Ele ama a todos nós de igual maneira, Ele permite então que nós façamos as nossas escolhas. Ele respeita as nossas decisões e permite que cada um viva segundo a sua consciência. Só que é da lei que nós tenhamos também que conviver com as consequências das nossas atitudes e das nossas escolhas. É por isso que nós podemos dizer que Deus nos ama de igual maneira a todos. Ele respeita as nossas escolhas, mas nos faz conviver com o propósito de mudança e regeneração, as consequências das nossas escolhas e, além disso, nos dá infinitas possibilidades de renovação e de reajuste diante dos desequilíbrios que nós causamos à medida que nós vamos dando vazão às nossas inclinações menos dignas, aos nossos desejos, a simplesmente aquelas escolhas que nós fazemos que criam empecilhos no nosso caminho. O propósito, então, dessas dores que nos alcançam é de reajuste, é de reaprendizado. E todas elas constam do nosso histórico de escolhas até este momento. Muitas vezes nessa existência nós podemos olhar para o passado e perceber em qual ponto a decisão equivocada aconteceu. Em algumas situações, nós não vamos encontrar o equívoco nesta existência, mas isso significa não que ele não exista, mas ele está inserido no nosso histórico e numa existência anterior. Indo adiante, nessa nossa proposta de compreender a justiça das aflições, fica claro para nós que essa nossa caminhada, esse nosso futuro, ele é construído no nosso dia a dia. À medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, à medida que nós vamos compreendendo o que motiva as nossas ações e à medida que nós vamos lapidando também todo esse conhecimento que nós temos de nós para fazer escolhas mais justas e escolhas mais equilibradas. Nós temos que desenvolver essa consciência em cada um de nós. Nenhum sofrimento, por mais que não o compreendamos e que nos alcança em algum momento da nossa jornada, é obra do acaso.
ele consta de alguma atitude nossa, de alguma escolha não alinhada com o Evangelho de Jesus. E é justamente a partir do nosso alinhamento, da nossa vivência cristã, reorganizando em nós o olhar, o sentir, o viver, proporcionando condições de fazer escolhas melhores, escolhas mais fraternas para nós e para as pessoas à nossa volta, é que nós vamos melhorando essa caminhada. Num dos momentos mais especiais dessa trajetória de Jesus, ele se percebe então sendo seguido por uma multidão de pessoas. Eram os aflitos do mundo que nele esperavam, ansiavam encontrar o alimento espiritual, o esclarecimento para as suas dores. Jesus, diante daquela multidão, sobe até um monte e ali ele pronuncia o que nós chamamos e conhecemos hoje como o Sermão da Montanha. Neste momento, Jesus faz promessas de felicidade através das bem-aventuranças. Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem por perseguição e por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Num primeiro momento, nós acreditamos que essas promessas de felicidades se implantariam na Terra sem que nós precisássemos nos colocar em ação para a sua vivência. E, na verdade, contávamos então com a obra de Jesus, que ele implementasse o seu reino aqui no planeta Terra. O tempo passou, então nós descobrimos que, na verdade, o reino, as promessas de felicidade, é uma obra individual em que cada um de nós precisa trabalhar e construir no terreno do seu próprio coração, na sua própria individualidade, através da transformação que nos cabe operar em nós mesmos. Quando nós falamos de justiça das aflições, nós devemos considerar como têm sido as nossas escolhas, como nós temos nos comportado diante das pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, como implementar em nós o Evangelho de Jesus de maneira a alinhar a nossa conduta, fazendo com que nós possamos realizar essas promessas em nós mesmos, através de uma existência mais harmoniosa, mais acolhedora, com mais respeito e carinho por nós e pelo outro. Jesus nos assegura essas promessas de felicidades, mas em que momento elas acontecerão na nossa existência? Jesus nos esclarece que a partir do momento que nós começamos a nos transformar, a nossa vida se transforma. Depende de nós a implementação da felicidade que nós queremos viver a partir deste momento. Ela não se realiza somente nessa existência. Jesus falava, sim, de uma felicidade futura, porque muitos de nós trazíamos ainda grandes tendências aos desequilíbrios e é preciso construir, é preciso modificar anos e anos de maus hábitos. Nós devemos começar agora essa transformação com vistas a este futuro, a este reino de paz em nossos corações. Jesus nos faz o convite todos os dias para que nós possamos operar a grande mudança das nossas vidas, que é o alinhamento da nossa conduta com o Evangelho do Mestre. Nós podemos nos perguntar: que caminho será esse então? Como que nós podemos na nossa vida implementar mudanças, verificar esses maus hábitos e transformá-los e poder renová-los? Jesus, em determinado momento, disse: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o roteiro. Jesus nos indica como conseguir e como alcançar essa paz e este equilíbrio que nós desejamos. Então, o estudo do Evangelho é que pode promover esta harmonia que nós desejamos na nossa vida, promovendo também a melhora efetiva da nossa existência. Queridos irmãos, quando falamos que de todos os nossos sofrimentos nós temos a participação através de escolhas equivocadas dessa existência ou de existências pregressas, nós temos que tomar cuidado com o nosso olhar acolhedor diante do sofrimento, não apenas nosso, mas de todos neste planeta, sendo que aqui somos todos sofredores. Deixar de lado esse papel de vítima, assumir as rédeas da nossa existência, para que nós possamos, a partir daí, cuidar dessa existência que é tão importante para cada um de nós, mas tendo um olhar carinhoso também para o outro que sofre. Porque se nós temos a prerrogativa de muitas vezes nos equivocarmos, nós temos o dever também de dar a esse irmão a nossa acolhida, porque ele também muitas vezes se equivoca nas escolhas que fazem. Por isso que Jesus nos disse e nos ensina a não julgar, a acolher em nós as edificações que ainda temos que fazer na nossa personalidade e acolher também o irmão que, assim como nós, caminha rumo a essa estação de progresso a que todos queremos chegar. Como fixação do nosso aprendizado, nós vamos deixar 3 perguntas e nós incentivamos que você as responda para que fixe também esse conteúdo. Você pode responder verificando o livro texto do nosso curso ou então você pode assistir mais uma vez a aula. As respostas estarão neste conteúdo. Você deve responder qual é a causa maior das nossas aflições e os sofrimentos da nossa atual encarnação. A segunda pergunta é: por que Deus ama a todos de igual maneira? O que você pensa sobre isso ou o que você aprendeu nessa aula sobre isso? E a terceira pergunta: como nós devemos trabalhar para a melhora efetiva da nossa existência? Se você ficou com alguma dúvida, reveja o material de aula. E se você quiser aprofundar um pouco mais neste conteúdo, nós deixamos aqui a bibliografia que foi utilizada para a montagem desta nossa aula. Para encerrarmos, nós gostaríamos de deixar uma passagem que está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. É quando Jesus nos traz uma motivadora frase dizendo que ele também venceu o mundo. Quando nós olhamos a trajetória de Jesus, nós podemos verificar quantas dificuldades e desafios ele conseguiu superar. E ele nos alenta quando ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós também tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele nos deixa o exemplo de que possamos movimentar os melhores recursos que nós temos em nós para que nós possamos também finalizar essa nossa existência com um ótimo resultado. Que Jesus abençoe a sua boa vontade no estudo, continue conosco, se programe para assistir a próxima aula e continue avançando no seu entendimento e na sua transformação. Muita paz, até uma próxima.